Recentemente, o fundo imobiliário CPTS11 passou por um desdobramento nas suas cotas que começaram a ser negociados ali na casa dos R$10. Ou seja, ele agora é mais uma opção de fundo de base 10 e no momento que eu gravo esse vídeo ele está sendo cotado aqui a R$ 7,99. E se a gente olhar no mês atual, esse fundo vem apresentando uma queda de mais de 7%. Então é sobre o fundo imobiliário Capitânia Securities 2 CPTS11 que nós vamos conversar um pouco no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, se inscreve para não perder mais um conteúdo como esse. Deixa o like aí nesse vídeo e diz para mim se você tem ou não tem cotas do CPTS11 na sua carteira de investimentos. Esse fundo imobiliário hoje ocupa a carteira de muitos grandes investidores que estão aí no YouTube, né, como a Itonilda, o Primo Rico, vários investidores aí com capital relevante. Colocaram esse fundo em carteira recentemente e eu também tinha esse fundo em carteira, carreguei por muito tempo e resolvi tirar esse fundo. Então hoje vamos conhecer um pouquinho desse fundo, depois vamos entrar no relatório para a gente ver algumas informações interessantes desse fundo e entender por que esse fundo vem caindo a sua cotação mês após mês. Então, sem mais delongas, sem enrolação, a gente vê que nesse momento ele está sendo cotado aqui a R$ 7,99. Esse fundo está com dividend yield dos últimos 12 meses de 10,99% para um fundo de papel. Nesse momento é um dividend yield um pouco baixo, né? Se você olhar alguns sites, você vai ver essa desvalorização de mais de 90%. Mas o que acontece é que esse fundo imobiliário passou por um desdobramento nas suas cotas, ou seja, ele pegou o número de cotas total dele e dividiu por 10, porque foi um desdobramento de 1 para 10. Então quem tinha uma cota desse fundo passou a ter 10 cotas. Então quando você for pesquisar informações sobre ele, é possível que você veja esse quadro de desvalorização de mais de 90%. Mas não precisa se preocupar, porque não mudou, foi nada. Se você olhar aqui no gráfico de cotação dos últimos 6 meses, você vai ver que a cotação dele vinha aqui na casa dos 80, 70 e poucos reais, e de repente dá essa queda dos 85 para R$ 8,61. Como eu falei, ele estava aqui na casa dos 80, dividiu para 10, então caiu para 8. Simples assim. Quem tinha uma cota passou a ter 10, quem tinha 100 passou a ter 1.000, por aí vai. O valor patrimonial do fundo CPTS11 hoje é de R$ 8,88, como ele está sendo cotado a R$ 7,99, ele está com PVP aqui de 0,90. O PVP que diz para a gente se o fundo imobiliário está sendo cotado no valor justo dele, acima desse valor justo, se tiver acima de 1, ou abaixo do valor justo, como é o caso do CPTS hoje, que está 0,90. Então ele está com 10% de desconto. Você compraria todo o patrimônio dele hoje, por exemplo, que é de 2,8 milhões, por 2,5 milhões, um desconto bem relevante, né? Esse fundo hoje conta com mais de 243 mil cotistas, uma liquidez média diária de mais de 11 milhões de negociações todos os dias, uma participação muito grande no IFIX. O último rendimento que ele entregou aqui foi de 5 centavos agora no mês 10 e ele anunciou também um rendimento de 7 centavos do mês 8 que pagou no mês 9. Então essa queda nos dividendos, um mês após o outro, veio trazendo a cotação do fundo imobiliário CPTS11 um pouco para baixo, como a gente consegue acompanhar aqui no gráfico. A gente vê que o dividendo dele vem na casa de 1 e pouco aqui alguns meses atrás e agora vem só caindo. Se a gente entrar aqui no relatório, a gente confere algumas informações bacanas aqui. Esse fundo teve início aqui em agosto de 2014, tá? Esse fundo é gerido pela Capitânia, tem uma taxa de administração de 0,1%. E uma taxa de gestão de 1,05% e não cobra taxa de performance. Vindo aqui para a parte de destaques, aqui logo no início do relatório, a gente vê que a alocação do CPTS11 está dessa seguinte forma: 70,9% do patrimônio dele está alocado em CRIs, ele tem 28,2% em cotas de fundo imobiliário e menos de 1% aqui do patrimônio dele está no caixa. E os 5 principais devedores desse fundo nesse momento são a FI General Shopping, Grupo Mateus, GTS Brasil Logística e HBR e FI Gazit Malls. Então esses são os principais devedores desse fundo. Esse fundo que conta também com uma pequena alavancagem de 15%, que representa 15% do patrimônio líquido dele hoje. Então é uma alavancagem que representa pouco para o patrimônio que o fundo tem, porém está consumindo muito do resultado do fundo, como a gente vai ver mais à frente um pouco. Aqui na parte da DRE, do demonstrativo dos resultados do CPTS11, o que a gente consegue ver é isso aqui, Se liga só que aqui nós temos até julho e agosto somente, Aqui em cima são as receitas totais dos fundos, aqui embaixo tá um por um quais são os ativos que geram receita para o fundo, aqui está a soma total aqui em cima. E aqui embaixo na parte de despesas, a gente vê uma parada interessante, a despesa financeira com alavancagem com CRI, que é aquela alavancagem que ocupa 15% do patrimônio do fundo, como eu falei com vocês. Preste atenção em quanto que esse fundo está desembolsando todo mês para cobrir essas despesas com essa alavancagem. Cara, então isso está consumindo muito do resultado do fundo.
a gente consegue ver que teve mês aqui, ó, que ele teve que pagar 15 milhões só de despesa. Então essa alavancagem representou muita coisa. Você liga só no mês de maio, foram mais de 11 milhões de reais aqui de despesa com alavancagem. Junho também mais de 10 milhões e aqui agora caiu um pouco em julho e agosto. Vamos ver o resultado de setembro, que ainda não saiu o relatório, né, para a gente ver como é que ficou essa alavancagem. Então é uma alavancagem que não está trazendo benefício nenhum para o fundo. Ao contrário, está consumindo bastante o resultado do fundo. E quando acaba consumindo o resultado, o pessoal vê o dividendo caindo e simplesmente começa a vender mais do que comprar. Então isso acaba jogando a cotação do fundo um pouco lá para baixo. E como esse fundo hoje está custando aqui na casa dos R$10, como eu mostrei para vocês, né? Menos de R$10 na verdade, né? Hoje está menos de R$8. Muito investidor iniciante está entrando no fundo sem nem saber no que está entrando. Não é um fundo ruim, é um fundo que tem um dos melhores históricos aí da nossa bolsa, porém eles vacilaram muito com essa alavancagem que está tendo um custo muito alto para o fundo, jogando o resultado lá para baixo. E sinceramente eu não entraria nesse fundo mesmo nesse patamar de preço nesse momento, que eu acredito que ainda vai cair um pouco mais. Aí sim pode ser uma verdadeira oportunidade de comprar esse fundo mais barato. Lembrando que não é recomendação de compra nem venda, né? Simplesmente estão dando uma olhada nesse fundo imobiliário. Esse fundo é um fundo muito diversificado, é um fundo que tem operações mais high grade, que são aquelas operações mais seguras. Só que nesse momento, para mim, essa alavancagem está atrapalhando muito o fundo hoje. Como mostrei para vocês ali no relatório, está consumindo grande parte do resultado do fundo. Está sendo praticamente o top ali das despesas do fundo. É a maior despesa que o fundo tem hoje. Se não fosse isso, estaria entregando dividendos bem melhores aí para os cotistas. Então, diz aí para mim se você tem esse fundo na sua carteira de investimento e se você sabia que essa alavancagem está consumindo tanto assim do resultado do fundo. Se você leu o relatório, você deve saber, né? Muito cuidado quando for comprar um fundo imobiliário só porque tem um ou outro comprando ou só porque ele virou base 10. Como eu já falei em outros vídeos, o fato do fundo está custando hoje menos de R$10 não deve ser a base para você tomar a sua decisão de investimentos. Você tem que olhar o relatório, tem que ver o que está acontecendo ali dentro e entender como é que esse fundo gera o rendimento que ele te entrega, para saber se ele é capaz de gerar um rendimento cada vez melhor ou se está entrando em alguma furada, como é o caso do CPTS hoje. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!